Depois de um longo e cansativo dia de trabalho, ou depois de ter passado horas estudando para aquela última prova da faculdade, você está exausto e com muita fome. Então você conversa com seus amigos e vocês decidem que vocês irão sair para comer uma pizza. E só de vocês ali combinarem, falarem sobre a pizza, você está ali faminto, cansado, você já começa a imaginar a pizza, você meio que já sente o cheiro daquela pizza, o sabor da última pizza saborosa que você comeu vem à sua mente, todas aquelas emoções boas relacionadas à pizza vêm à sua mente. Então você sai do local onde você está e você vai em direção à pizzaria. Você chegando lá, você já do lado de fora já sente o cheiro da pizza, você já entra naquele hype esperando o momento que você finalmente vai saborear a pizza. Você entra, faz o pedido e a partir de então você se sente no centro do universo, porque cada garçom que se movimenta, você imagina que está trazendo a sua pizza. E para sua infelicidade, existem várias outras pessoas ali que também pediram pizza e que infelizmente para você, elas estão na sua frente. Então vários garçons passam ali com aquele cheiro de pizza e você ansioso para sua pizza chegar e você imaginando quando aquela pizza chegar vai ser maravilhoso, vai ser espetacular. E aí finalmente a pizza chega, você corta um pedaço, você começa a comer ela, aquele queijo derretido, aquele sabor maravilhoso, todas as boas sensações que a pizza trouxe ali para o seu dia, para aquele seu fim de dia tão cansativo e você diz, eu mereço isso. Você começa a pensar que você deveria comer pizza todos os dias ou que você deveria passar horas ali comendo pizza. E de repente, quando você puxa um outro pedaço de pizza, você vê nesse pedaço de pizza um cabelo. E todos os seus sentimentos positivos relacionados à pizza até aquele momento esvaem-se, vão para a caixinha do esquecimento e agora você não consegue mais pensar em nada das sensações boas que a pizza te trouxe durante todo aquele momento, durante toda aquela trajetória. Você esquece de tudo que aconteceu no seu dia e você só consegue pensar naquela pessoa irresponsável que não cuidou o suficiente e que estragou a sua experiência com a pizza. Lição para a vida. Na pizza e na vida, basta um pentelho alheio para botar tudo a perder. Mas por que raios, Rogério, você está falando de pizza, cara, ou de pentelho? Por que você está falando disso? É porque eu quero falar hoje sobre a nossa tendência de ver o lado negativo das coisas. E para entender o porquê isso acontece, eu trago um outro exemplo. Você decidiu que você vai comprar um celular ou que você vai comprar um carro, mas você não definiu exatamente um modelo. Então você não tem muito em mente o que é que você quer. Você sabe que você quer um celular de última geração e você quer ali um carro que vai atender a sua demanda. Então você vai até uma loja e você identifica um modelo que se enquadre dentro do que você está procurando. E você olha para aquele modelo e fala, olha, esse modelo é meio que único, as pessoas não têm desse modelo lá fora, eu não vejo tantos desses celulares ou desse carro andando na rua, eu não vejo muito deles por aí. Então é algo que eu vou ser um dos primeiros a comprar, é um modelo novo e tal. E aí você compra. E aí você sai na rua e você começa a perceber diversos outros celulares como aquele celular que você comprou ou diversos outros carros como aquele que você comprou. E aí você começa a pensar, mas onde é que estavam esses carros? Será que todo mundo comprou ao mesmo tempo e colocou na rua agora? Ou será que eles estavam guardando na garagem só para me fazer me sentir mal agora que eu comprei e falar, eu não sou o único nesse negócio, todo mundo tem esse carro. A questão é que aqueles carros e aqueles celulares já estiveram ali antes de você entrar naquela loja. Você não havia percebido eles. O nosso cérebro ele é constantemente bombardeado por diversas informações, sendo captadas pelos nossos órgãos do sentido, mas ele não consegue processar todas essas informações. Então ele prioriza algumas e desconsidera outras. É por isso que você acaba percebendo algumas coisas mais do que as outras. E parece haver uma característica humana de que nós percebemos mais as coisas ruins do que as coisas boas. E por que disso? Bom, para tentar entender isso, nós vamos voltar um pouquinho na história. A humanidade nem sempre foi como é hoje. Ela não vivia em casas construídas como as nossas ou em grandes cidades como as nossas. Eles viviam em situações muito mais expostas do que nós. Então nosso cérebro foi moldado para aquela determinada situação. Uma situação essa em que o ser humano estava em constante perigo. Se ele não prestasse atenção suficiente, ele poderia ser atacado por um animal selvagem, ou se ele entrasse dentro de uma floresta, ele poderia ser picado por uma cobra, ou se tornar presa de algum outro animal que existisse ali. Então o ser humano ele tinha que ficar constantemente alerta. Quando você olha para os outros animais, você encontra neles diversas maneiras deles se protegerem, seja através de presas, chifres ou alguma outra coisa que eles utilizam como instrumento de defesa. O ser humano ele não tem isso. Se bem que tem os seres humanos aí que dizem que tem chifres, né? Não sei se isso conta. Ele precisava confeccionar armas para ter essa defesa. Então ele precisava estar atento, ele precisava estar com essas suas armas à disposição para caso fosse atacado ele conseguisse se proteger. E as pessoas que sobreviveram àquele período eram as pessoas que estavam mais em estado de alerta, que estavam
olhando constantemente e identificando as ameaças presentes. Ou seja, de certa forma, elas estavam mais atentas para o mal do que para as coisas belas e bonitas da vida. Daí a nossa tendência ao sempre estar em um estado de alerta. E por mais que você tenha um dia que tenha sido construído, acontecendo diversas coisas boas no seu dia, no final do dia pode ser que aconteça uma única coisinha ruim e que vai estragar toda a sua trajetória. E para terminar o vídeo, eu trago um exemplo de algo que aconteceu comigo. Na semana passada, na terça-feira, a professora Michele havia convidado a mim e o Júnior para fazermos uma palestra com o pessoal da Secretaria de Saúde do município. E caramba, nós tínhamos 1 hora para falar. Então nós nos preparamos, produzimos conteúdo para ir lá e falar durante 1 hora com aquelas pessoas. E nós tivemos um misto de emoções durante aquele dia, até chegar o momento, à tarde, que nós fomos lá e nós fizemos a palestra e correu tudo bem. Foi algo muito produtivo, foi algo que acrescentou e fez com que eu saísse dali muito feliz, muito contente pelo que havia acontecido. E depois daquilo eu já saí, vim direto para casa, me arrumei para ir para a faculdade. E naquele dia eu tinha uma apresentação do meu projeto de TCC. Na matéria do semestre passado, em TCC 1, eu já havia apresentado basicamente aquele projeto, então na minha cabeça estava muito simples, era só ir lá e fazer. E como tinha sido no mesmo dia da palestra, eu não havia me preparado muito para aquele conteúdo. Mas eu estava naquele hype feliz da vida, não, vou lá, vou fazer acontecer. Eu e o Júnior falamos durante mais de 1 hora hoje de tarde, nós fizemos uma palestra, foi show de bola, o que são 20 minutos de um TCC, nós vamos lá e nós vamos arrebentar. E eu começaria a apresentação, e eu já comecei me engasgando na hora de falar os nomes. Foi terrível a minha apresentação, eu não havia me preparado o suficiente, tinha me deixado levar pelo ego e as coisas não saíram bem como planejado. Então eu já estava me sentindo um pouco de mau humor, já estava me sentindo meio que me cobrando e dizendo, poxa vida, não me preparei o suficiente, isso não tá legal. E nós acabamos fazendo ali em 3 minutos. Geralmente eu sou uma pessoa que falo muito e eu não conseguia me desenvolver, o negócio ficou meio travado, ficou ruim, eu não gostei do que estava acontecendo ali. E tinha uma banca formada por alunos e que eles iriam, de certa forma, falar sobre a percepção deles, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa apresentação. E uma das alunas que estava ali nessa banca, ela, quando teve a palavra, ela disse, olha, eu acompanho a página de vocês e eu esperava mais da apresentação de vocês por causa dos vídeos que vocês fazem na página. E eu não vou entrar no mérito se aquilo foi a melhor coisa para ela falar ali naquele momento ou não, mas foi algo que veio de encontro com aquele estado mental que eu estava já sentindo que não tinha sido muito bom e aquilo me incomodou muito. E eu voltei para casa meio que remoendo aquilo estava me incomodando e aí eu me lembrei do último vídeo que eu havia feito aqui na página que eu falava sobre como lidar com ofensa. É curioso que logo após eu ter gravado aquele vídeo aconteceu algo e que eu tomei para mim como de certa forma uma ofensa e que estava remoendo aquilo. Então eu comecei a pensar, caramba, por que essa nossa tendência de ver as coisas do lado negativo? O julgamento dela não foi diferente do meu, eu já estava me colocando em uma posição em que não tinha sido legal, que não tinha gostado do que tinha acontecido, ela só veio em direção daquilo que eu já havia pensado. E quando eu notei que isso estava acontecendo, foi meio que um alívio naquele momento. E eu comecei a pensar em todas as coisas boas que tinham acontecido naquele dia, na palestra que nós tínhamos feito, em tudo que havia acontecido naquele dia. Eu falei, meu dia foi super produtivo. Teve ali um pequeno deslize, algo que se eu tivesse me preparado um pouquinho melhor, teria saído melhor. Agora já serve isso de lição para me preparar para os próximos. Então o ponto que eu quero chegar aqui é, entendendo essa nossa tendência a enxergar as coisas do ponto de vista mais negativo, olhando mais para as coisas ruins, que nós, no final do nosso dia, ao invés de olharmos para as coisas que nós queríamos ter feito, não fizemos, ou para as coisas que nós teremos que fazer no outro dia, já pensando, ah caramba, amanhã cedo eu tenho que fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo, que nós começamos a olhar para as coisas que nós planejamos e que nós fizemos, para as coisas boas, as emoções positivas que nós tivemos durante o nosso dia, todas as coisas legais que nós vivemos. Então começar a trazer à memória, antes de dormir, as coisas boas que aconteceram no seu dia. E eu tenho certeza que você vai pensar, caramba, teve muita coisa boa que aconteceu no meu dia que eu não estava lembrando. E eu termino o vídeo de hoje com uma frase que meu pai me dizia desde que eu era bem pequenininho. Enxergue tudo da melhor maneira possível. Eu sou o Rogério Krause, essa é a Psicodia, sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo.